Eu queria que os presbíteros da igreja, inclusive o irmão Hinaldo, ladeassem Samuel, quando ele entra devagarinho aqui para frente, depois o pastor Carlosão tem a palavra para oficiar este ato solene para a glória do nosso grande e glorioso Deus. Né? Pode entrar, Samuel, junto com os presbíteros da igreja. Fica meio sentadinho, né? Pode sentar lá, né? Pode ficar sentado, né? Deixe ele, Jesus e o pastor Carlos. Amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, graça e paz, amém? Vai falar para mim. Ok. Tá ligado? Você vem falando. Ok, estava terminado. Amada igreja, ainda graça e paz. Da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra, é uma gratidão estar nesse momento solene, no qual o Senhor Deus, no seu eterno propósito, desígnio, estabeleceu o irmão Samuel Medeiros dos Santos vai estar aqui para ser agraciado com aquilo que é mais importante para a vida de um servo de Deus. Somos chamados, estamos celebrados, somos celebrados com um fim específico, e esse fim específico ele se dá tão somente pelo momento como este, entre outros momentos pelos quais Deus assim tem feito com muitos dos seus servos e dos seus filhos, segundo o seu querido beneplácito. Mas, meus amados irmãos, iniciando esta cerimônia de grande valia e muita importância para esta igreja, para o pastorado dessa igreja, para o ministério dessa igreja, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, depois de ter observado o que prescreve sua Constituição e regimento interno, resolveu proceder com a ordenação ao sagrado ministério pastoral do irmão Samuel Medeiros dos Santos, aqui presente. E como ministro e representante da Aliança, por delegação especial, cumpre-nos presidir esta solenidade pública perante Deus e sua santa igreja reunida aqui nesta noite. Amém? Amém. Portanto, meus amados irmãos, começaremos a fazer uma leitura do texto da palavra de Deus que está posto no livro de Jeremias, no capítulo 3, do versículo 15. A igreja fique de pé para a gente fazer a leitura desse texto da palavra de Deus. Diz a porção da palavra de Deus: dar-nos-ei pastores segundo o teu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Amém? Vamos repetir toda a igreja? E dar-nos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com entendimento. Soberano Deus, te damos graça por este momento oportuno, ao qual proporcionou o Senhor na vida desta igreja e mais particularmente na vida do teu servo Samuel. Opera com o poder do teu Santo Espírito, ministrando esta cerimônia e falando aos nossos corações, para que em tudo o teu nome nas nossas vidas venha ser glorificado e testemunhado.
Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Caro irmão Samuel, amada igreja, Deus não nos escolheu apenas como pecadores para a vida eterna, mas Ele também nos escolheu e nos salvou para si mesmo, para termos com Ele uma vida de relacionamento filial, especial, espiritual. Deus não nos salvou apenas para a vida eterna, mas para ter um relacionamento filial, especial, espiritual com Ele. Amém, igreja? E com este propósito, Deus tem levantado e vocacionado os homens e mulheres seletos para um propósito divino, para uma missão. E nesta missão, fazer cumprir esses propósitos e desígnios de Deus. Um fato interessante, uma expressão grega da palavra, no seu original, tem essa palavra kelotos, melhor dizendo, é um adjetivo da palavra grega, que significa chamado, convocado. Este chamado define uma vocação pré-estabelecida por Deus em várias dimensões, ou seja, em várias dimensões. E nós vamos aqui tecer 4 dimensões importantes a respeito desse chamado, dessa vocação. A primeira delas é a dimensão redentora. Esse vocacionado, esse chamado por Deus, ela tem uma dimensão redentora. O que quer dizer isto? Aquele que Deus vocacionou e chamou, ele é salvo e santificado. Isto é, separado, segregado em Cristo Jesus para o cumprimento dos seus desígnios e propósitos de Deus. No segundo plano, como segunda dimensão, nós temos a dimensão soberana e graciosa de Deus. E o que quer dizer isso? É o ato da vontade livre, pessoal e benevolente de Deus. E isto traz uma passividade do homem, porque ela é restrita e unicamente a Deus no seu querer e beneplácito. Na terceira dimensão dessa definição de chamado, de vocação, de convocação, nós temos uma dimensão designatória. O que quer dizer isto? Cumpre os desígnios de Deus, aquilo pelo qual Ele estabeleceu. A quarta dimensão, Samuel, amada igreja, ela se dá sobre a dimensão irrevogável. O que é que nós podemos interpretar como isto? É o ato da vontade irreversível de Deus. E ela não invalida. O que quer dizer? É algo que Deus escolhe de forma soberana, né? E é indissolúvel o ministério, a vocação, aquilo que Deus estabeleceu. Daí, Samuel, a razão de você e nós, pastores, ministros do Evangelho, vivermos o ministério com sabedoria e com entendimento. São palavras que perfila, que direciona e que norteia as nossas vidas numa submissão e obediência perfeita à vontade de Deus. Uma sabedoria não de palavras, não humana, não do mundo, mas da parte única e exclusiva de Deus, onde em sentido absoluto é encontrada unicamente no Senhor e na palavra de Deus. Nós não podemos encontrar como vocacionados, como chamados por Deus de forma severa,
um outro norte, uma outra direção, que viabilize uma condição de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, para que possamos fazer cumprir a vontade de Deus, naquilo que fomos vocacionados e chamados, senão em Cristo Jesus, como sabedoria única, restrita e absoluta, e a palavra de Deus como regra de fé e prática, infalível, inerrante, e que ela traz para si toda uma autoridade, reivindica toda uma autoridade, e nos coloca dentro de uma autoridade ao qual ela nos faz viver, pregar como dispenseiro da justiça de Deus. Mas Samuel, dentro desse contexto, onde em sentido absoluto é encontrada esta sabedoria unicamente no Senhor Jesus e na palavra de Deus, podemos vivenciar sobre o ministério, sobre aquilo que devemos fazer cumprir, como igreja do Senhor, como ministros, 3 importantes aspectos daquilo que temos e daquilo que somos em Cristo Jesus, nosso Senhor, como sabedoria, como entendimento, para seguirmos este caminho de vereda de justiça por amor do nome do Senhor. Primeiro deles é viver um ministério no temor do Senhor, adquirindo o entendimento e conhecimento como prudência. Meus irmãos, todos que são filhos de Deus, que foram escolhidos para essa relação filial, espiritual e especial, todos eles, filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Se são guiados pelo Espírito de Deus, evidentemente nós transferimos o testemunho vivo de que o Espírito do Senhor habita sobre nós. E não há outra razão pelo qual um filho de Deus não tenha nesse norte, nesse balizamento de vida ministerial, particularmente a prudência. O texto lá de Provérbios, capítulo 9, no versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Prudência porque, se a gente pegar o texto, amados irmãos, lá de Colossenses, mais particularmente no capítulo 3, os versículos 23 e 24, ele vai dizer assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor serve. Então essa é uma razão ímpar na vida para que possamos ter essa prudência. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, diz o seguinte: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Há um entendimento de que no ministério a nossa vida ela se restringe em servir, em doar. E esse entendimento é uma das formas de prudência que a gente transfere reciprocidade daquilo que recebemos. E meus amados irmãos, o temor do Senhor é um princípio da sabedoria e conhecimento dos santos, a prudência. Um outro aspecto, Samuel, muito importante para esta leitura, é vivendo um ministério intenso e de oração. Amém? E por que o ministério de oração, Samuel? Ora, orar é um dever a se consagrar na vida de cada ministério, na vida de cada ministro. Esse é um dos primeiros pontos. É uma forma de você se consagrar e se estabelecer para que tão somente no seu ministério
você possa ter o norte daquilo que você vai fazer. Aonde, quando, como e porquê. Mas um outro ponto importante na oração é porque ela é, a oração, um privilégio de estar com o Senhor. Nós, no nosso ministério, nós não podemos estar além ao Senhor e à sua vontade. E aquilo que queremos fazer, que Ele quer que venhamos a fazer. E um outro ponto interessante de viver um ministério intenso de oração é porque a oração é um poderoso meio da graça de Deus. É onde você poderá chegar e alcançar o fim específico daquilo que você quer, segundo a vontade de Deus. Esse meio da graça de Deus nos faz, a cada instante que buscamos o Senhor nesse contexto de oração, entender os propósitos e desígnios do Senhor para com o nosso ministério, para com a vida de Samuel. E um outro aspecto, Samuel, interessante, nesse entendimento, de onde a sabedoria e o conhecimento é tão somente e restritamente absoluta em Jesus Cristo e na palavra de Deus. O terceiro ponto é que nós possamos viver o ministério no amor de Deus para realizar a sua obra. Irmãos, aquilo que Cristo fez, realizando a obra a qual Deus havia estabelecido para ele, no cumprimento dessa obediência e submissão perfeita ao Pai, numa subordinação funcional, hierarquicamente falando, como filho, é algo crucial. E entendemos que cada obra pela qual Deus estabelece para que cada um de nós venhamos a realizar, ela tem um caráter ímpar. Porque Deus age diferente com cada um dos seus filhos, dos seus ministros, dos seus escolhidos, dos seus chamados. Muito embora que a singularidade da morte, da obra de Cristo, ela transcende no contexto do sofrimento humano sobre todas as formas, dado a importância da natureza dessa humanidade de Cristo, na sua impecabilidade e impessoalidade. Meus amados irmãos, com sabedoria da parte de Cristo Jesus, com sabedoria na palavra de Deus, esse terceiro ponto, Samuel, só se faz com o amor de Deus para realizar a obra dele. Este amor tem uma fundamentação maior para que possamos amar a igreja do Senhor, agência do Senhor aqui na terra, organismo do Senhor aqui na terra, que tem a missão de cumprir a missão de Deus. Porque a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Agora a igreja foi formada para fazer cumprir a missão de Deus. E como dispenseiro da justiça, sem sombra de dúvida, é esta, simplesmente e resumidamente podemos dizer, a nossa missão: proclamar e anunciar. E se analisarmos mais de forma profunda, quando pegamos as Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós só podemos ver duas coisas expressas, indutivamente, contida nela, em meio a toda essa estrutura de sua narrativa. Duas coisas: missiologia e cristologia. Missão de Cristo. Esse é o meu, esse é o seu papel. E esse é o seu papel, Samuel, para a glória de Deus. Então, viver o ministério no amor de Deus para realizar a obra de Deus, para amar a igreja como primeiro ponto. Como segundo ponto, para amar as coisas de Deus. As coisas de Deus e para Deus devem ser feitas de forma plena, completa, com decência e ordem. Deus entende que nós não temos a perfeição, porque somos pecadores, e há muitos que têm o entendimento contrário. Porque é salvo, deve ser perfeito, porque é curado,
Porque é lavado no sangue de Cristo, deve ser perfeito ainda? Não, nesse tempo não. No outro que virá, sim. Mas aquilo que a gente faz com zelo, com amor, com desprendimento, com motivação, com a razão maior de servir, convergindo unicamente para Deus e para a glória de Deus, Deus entende que nós estamos fazendo com perfeição. Porque não somos perfeitos e não podemos fazer com perfeição, Senhor. Mas que no seu ministério, Senhor, você possa seguir em propósito no seu coração e fazer o melhor para Deus. Porque fazendo o melhor para Deus está fazendo o excelente. Pode-se dizer a interpretação do excelente perfeito, porque ele é por amor. Esses braços e essas pernas não se movem se o coração não estiver voltado. E a mente, na manifestação das suas faculdades auditivas, sensibilidade, princípio e vontade, para fazer para o Senhor, por amor e com amor. Em outro aspecto, se viver o ministério com o amor de Deus para realizar a sua obra é amar a igreja, é amar as coisas do Senhor, sem sombra de dúvida, para finalizar, é amar o mundo perdido, a humanidade que já se amara. Ah, e texto sublime, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Nós temos que dar, não os nossos filhos, mas os bens, os tempos e a vida. Daquilo que Deus nos deu, porque nós não damos porque temos, damos porque recebemos. E você está recebendo o ministério agora, amado Samuel, que você possa dar todo o seu desprendimento, todo o vigor da sua vida que você tem como ainda moço para o Senhor, porque tu herdarás algo que tu não possas imaginar neste momento presente. Pode até conjecturar, mas as bênçãos do céu serão para todos aqueles quanto Deus assim vê e compreende o nosso amor, o nosso desprendimento, a nossa motivação. Para concluir, meu caro Samuel, eu vou deixar um versículo nessa conclusão que está posto no primeiro livro de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, que diz a porção da palavra de Deus. Atenta bem para isso. Não negligencies o dom que há em ti. Amém? O qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, que consumarás pela graça de Deus, pelo aquilo que Deus assim fez em ti, nesta vida. Que Deus em Cristo Jesus possa te, cada vez mais, dar entendimento e sabedoria, como pastor, para que tu possa apacentar aquelas ovelhas aos quais Deus tem designado para ti. Dentro desse entendimento e de sabedoria para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Dando continuidade, nós vamos fazer aqui, Samuel, uma declaração de votos solenes. E aí, você vai confirmar, declarando, ou prometendo aquilo que vamos apresentar concomitantemente. Irmão Samuel Medeiros dos Santos, hoje farás declaração de votos somente perante Deus e sua Santa Igreja, por ocasião de vossa ordenação ao Sagrado Ministério. Portanto, para que sejas julgado e responsabilizado perante Deus quanto à veracidade ou à falsidade daquilo que irás declarar, e para que não sejas achados em falta perante Ele, perante o nosso Deus, exorto-vos a que atenteis para o que estás prestes a fazer. Eu trago aqui
duas importantes seções do texto de Samuel que diz o seguinte. Na segunda seção do capítulo 23, diz o seguinte, Samuel: o nome de Deus é o único pelo qual se deve jurar. Nome que deve ser usado com todo santo temor e reverência. Portanto, jurar falsa ou precipitadamente por aquele glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. A terceira seção ela vai dizer o seguinte: todo aquele que fizer um juramento autorizado pela palavra de Deus deve ponderar detidamente sobre a gravidade de um ato tão solene e não deve afirmar nada senão aquilo que seja plenamente persuadido e que seja verdade, ou seja, verdadeiro. Sendo assim, Samuel, certo de que estáis cientes da gravidade do que estáis a fazer, conjuro-vos em nome de Deus, na presença de sua santa igreja, a responder pia e sinceramente às inquisições que passo a fazer-vos. Amém? Samuel, medeiros dos santos, declarais em nome de Deus, creio confessar que as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são as palavras de Deus, única regra infalível de fé e prática. Declara-se? Amém. A igreja diz amém. Amém. Prometeis em nome de Deus aprovar, defender e sustentar o governo e a disciplina da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, de acordo com a sua Constituição, regimento interno, código de ética. Prometeis? Amém. Declarais em nome de Deus que, segundo o conhecimento que tens, procuraste o santo ministério com o firme propósito de promover a glória de Deus, a edificação de sua igreja e a salvação dos pecadores. Declarais? Amém. Prometeis em nome de Deus que irás manter firme, zelosa e fielmente as doutrinas do Santo Evangelho, como ensinada nas Escrituras e observadas pelos congregacionais e seus documentos de fé, com os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Prometeis? Amém. Prometeis em nome de Deus que, uma vez ordenado ao sagrado ministério, jamais te farás culpado da acusação do pecado de cisma, esforçando-nos sempre para manter a unidade da aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Prometeis? Amém. Prometeis em nome de Deus que, como cristão e ministro do Evangelho, serás fiel e diligente no exercício das tuas funções e deveres, particularmente e ou públicos, bem como andar exemplarmente ante o rebanho sobre o qual Deus te constituiu bispo. Prometeis? Amém, igreja? Desta feita, eu convido a igreja a ficar de pé. O irmão Samuel se abrigar, ficar de joelho, perfeito, e convidar todos os pastores e os presbíteros aqui à frente. Pastores, mas só pastores? Ah, tudo bem. Então, os pastores, para se fazer presente aqui, para a gente fazer uma oração. Pedi ao pastor Eudes que ele fizesse essa oração como prefeito. Amém. Alegria muito grande, irmãos, nessa noite. Temos o privilégio de participar da ordenação de Samuel Sagrado Ministério. Só um esclarecimento. Pela documento da denominação, pastor consagra pastor. Pastor consagra presbítero e consagra diácono. Presbítero consagra presbítero, pastor, presbítero consagra presbítero e diácono. E
diácono consagra diácono. Quer dizer, presbítero e diácono consagra diácono. Está certo? O pastor, só os pastores estão autorizados a impor as mãos sobre ele, mas não os queridos, né, da norma denominacional. Eu me sinto feliz nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de Samuel, Deus do céu. Queremos te agradecer porque o Senhor aprove escolher para a salvação e chamá-lo para o ministério pastoral. Nesta noite, este homem está diante de ti ajoelhado, diante da tua igreja santa e amada, entregando a sua vida para o sagrado ministério da palavra. E nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós transferimos para ele a autoridade que o Senhor nos concedeu como pastores, para que ele possa se levantar diante da igreja, diante desse mundo e anunciar com autoridade, com poder a tua palavra, para a glória de Deus, para a alegria daqueles que ouvem a palavra através da boca do céu. Este homem, nesta noite, levanta-se como profeta do Senhor para ministrar a igreja, para abençoar a vida através da tua palavra. Consagrando o teu servo nesta noite, o Senhor põe as mãos sobre ele, uma autoridade que o Senhor nos concedeu, transferindo para ele esta autoridade, para que ele tenha liberdade o Espírito de exercer o seu ministério, os sacramentos do Senhor, com fidelidade para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós oramos, nós suplicamos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Samuel fica de pé. Amém? Queremos nesse dado momento, como ministro de Deus, representando a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, através do Departamento Teológico, declaro e proclamo oficialmente ordenado ministro do Evangelho, o pastor Samuel de Medeiros dos Santos. Samuel de Medeiros dos Santos, nos termos previstos pela Constituição e Regimento Interno da Aliança, e como tal, tem os direitos e todo apoio, honra e obediência do Senhor. E nós, em nome da Aliança, vos estendemos a destra e a comunhão e o companheirismo para estarmos juntos no ministério. Tudo isso assim faz e fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe essa oração. Eu queria convidar os presbíteros da igreja, o diácono, se vir à frente e abraçar esse Samuel. Convidamos o pastor Samuel conosco aqui à tribuna e passamos a palavra para ele compartilhar conosco um pouco da palavra de Deus que eu convidei para ministrar hoje à noite, né? É um costume antigo da denominação, do Calor. Convidando pessoas diferentes, não. Agora vamos retomar esse salutar costume de que o ordenado, recém-ordenado, ministra a palavra para a igreja. Samuel, você tem dado de compartilhar conosco aquilo que Deus já colocou no seu coração agora como ministro do Cristo, né, do Evangelho ordenado. Toda a autoridade que Deus me conferiu nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Eu também saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Antes da mensagem, quero fazer meus agradecimentos. Felizmente, muitas pessoas, pastores e irmãos que convidei para estarem aqui conosco nessa noite, não puderam vir por motivos superiores, né? Mas eu quero agradecer aos que estão presentes, aqueles que eu já conversei pessoalmente, aqueles que chegaram depois. Quero agradecer ao pastor Leandro,
meu contemporâneo, uma bênção, que está aqui representando a igreja do Bessa, né? O pastor Anderson não pôde vir, mas ele está aqui conosco, o pastor Maxwell, da congregação da União lá de Mangabeira. Eu tive o privilégio, né, a honra de conhecer meu pastor, eu não tenho mais nem palavra para agradecer esse homem, né? Mas eu agradeço em nome de Jesus por ele ter sido instrumento de Deus na minha vida desde o tempo do Betel, né? Como professor. Pastor Valtinho, para os íntimos, né, Valtinho? Eu só sei chamar ele de Valtinho, carinhosamente, para o pastor Valto, que eu tenho aprendido muito. Pastor Gedaías, né? E pastor Carloson, que também conheci há pouco tempo, mas assim, passei a ter uma sintonia muito grande com ele, né? E para mim é um privilégio ele estar aqui conosco. Minha família está aqui em pequeno número também, meu irmão, meu primo e minha mãe, que é conhecida a irmã Naide, do irmão Antônio João e sua esposa, né? Agora passou a ser conhecido de mais alguns irmãos. Os irmãos da congregação de José Américo também estão aqui presentes, gostaria de registrar. Agradeço desde já a todos em nome de Jesus. Se eu esqueci de alguém, no final eu falo com você, entendeu? Falo perdoando, mas sinto-se desde já todos abraçados em nome de Jesus. Queria convidar para uma breve reflexão os amados a abrirem suas Bíblias juntamente comigo no livro de Atos dos Apóstolos, para lermos o capítulo 20, versículo de número 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e versículo de número 24, que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Senhor tem sua palavra desde já em nossos corações. Meus irmãos, quem dentre nós pode fazer coro com o apóstolo Paulo e dizer que também não tem sua vida por preciosa, desde que possa cumprir o reino de Deus aquilo que lhe foi confiado? Quem pode igualmente a Paulo, em nossa geração, abrir mão da sua própria vida para se dedicar de forma integral na obra do Senhor, uma vez que fazemos parte de uma geração onde a psicologia ensina as pessoas a terem autoestima, quando fazemos parte de uma geração onde está impregnado na própria cultura a ideia de que devemos valorizar por demais a nossa própria pessoa, aquilo que somos e aquilo que temos. Não estou dizendo que devemos desprezar o ser humano em si, a vida preciosa que Deus nos deu, não é isso. Mas eu estou dizendo que somos influenciados em nossa geração por vários fatores a darmos valor demais àquilo que somos, de maneira que poucos de nós podemos dizer o que Paulo diz, que não temos por preciosa a nossa vida desde que cumpramos cabalmente a nossa função no reino de Deus. É verdade que a gente até se esforça para fazer muitas coisas no reino de Deus. Só o fato de termos saído de nossa casa, termos gasto combustível ou passagem para estarmos aqui, já é um esforço. Também todo esforço
esforço, estamos abrindo mão do nosso tempo, do nosso lazer e tantas outras coisas mais. Mas por experiência própria eu posso garantir que muitos de nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa vida por inteiro, como Paulo fez. Porque quando nós saímos para fazer a obra do Senhor, ou quando nós nos dispomos para fazer a obra do Senhor e encontramos certos obstáculos, a nossa primeira atitude é recuar e dizer: pelo menos eu tentei, eu procurei fazer algo, mas não foi possível. Então a gente abre mão daquilo que Deus nos comissiona a fazer, que é no mínimo pregar o Evangelho às pessoas, dizendo: não, as pessoas não querem, então eu lavo as minhas mãos. Ou seja, nós não nos dispomos a ir além e darmos a última gota do nosso suor, ou quem sabe até a última gota do nosso sangue. Poucos de nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: em nada eu tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, desde que eu faça aquilo que Deus me chamou para fazer do seu reino. Agora, talvez muitos pensem que esta afirmação do apóstolo Paulo foi uma particularidade dele. Nenhum outro cristão se pronunciou desta forma, ao ponto de dar sua própria vida pelo reino de Deus. Só que quando nós olhamos para a história da igreja, o que nós vamos ver é o verdadeiro exército de crentes que fizeram exatamente a mesma coisa que o apóstolo fez. É difícil encontrar pessoas assim, abnegadas em nossa geração, mas quando olhamos para a história eclesiástica de mais de 2.000 anos, o que a gente mais vai encontrar é pessoas que abriram mão da sua própria vida, foram mortas por causa da sua fé, para dar testemunho do Evangelho de Deus a este mundo perdido. O apóstolo Paulo não foi uma exceção. Os mártires são uma prova viva disso que estamos falando. Mesmo diante dos desafios que eles tiveram, eles não estimaram a sua vida acima do reino de Deus. Pelo contrário, selaram o seu testemunho de fé com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, porque não a tiveram como preciosa para eles mesmos. Quando olhamos para a vida dos reformadores, vemos a mesma coisa. Eu estava recentemente estudando a biografia de William Tyndale, que foi um tradutor da Bíblia para o inglês, e muitos amigos dele na sua época, bem como a igreja a qual ele pertencia, porque ele era um sacerdote católico, chegou para ele e disse assim: William Tyndale, a sua intenção é muito nobre, mas eu quero lhe advertir que você pare com essa atitude, com essa proposta de traduzir a Bíblia para a língua do povo, para o povo ter conhecimento da palavra de Deus, porque por muito menos que isso, muitos foram queimados vivos. Só porque alguém recitou o Pai Nosso em inglês ao invés de recitar em latim, foi queimado. E se você insistir nessa tarefa de traduzir a palavra de Deus para a língua vernacular dos ingleses, você vai ter o mesmo destino, a mesma sorte. Mas sabe o que William Tyndale fez? Ele seguiu firme em frente, porque ele preferiu ser queimado vivo como ele foi, mas deixar a palavra de Deus escrita em inglês para a Inglaterra. E o fruto da obra e da vida de Tyndale não foi em vão, porque na Inglaterra posteriormente surgiram outros reformadores, surgiram os puritanos, que foram um grupo de cristãos destacados,
chamou para fazer. E se a gente pensar que isso é apenas coisa do século II, do século III, do século X, do século XV, e que isso não pode ser mais feito, nossa geração está se enganando. Porque eu também li recentemente a biografia de um grande homem de Deus, morreu recentemente, há 3 anos atrás, um pastor norte-americano chamado David Wilkerson, que ele dedicou a sua vida a pregar o Evangelho no meio das gangues de Nova York, onde tinha pessoas drogadas, pessoas prostituídas, pessoas delinquentes da pior espécie, dentre eles um tal de Nick Cruz, que por muitas vezes chegou a ameaçar a vida deles: ou você para de pregar o Evangelho aqui, entre nós, ou então eu vou te matar. Mas aquele homem cheio da autoridade do Espírito Santo, ele disse: você pode com o seu punhal me fazer 1000 picadinhos, mas eu estou aqui para falar do amor de Deus, para dizer que Jesus te ama e que o amor dele é maior do que o ódio que há no seu coração. E sabe o que aconteceu? Nick Cruz e os principais líderes das gangues de Nova York se converteram, e ali se formou uma grande igreja, um grande ministério para a glória do Senhor. Porque o poder da cruz é maior do que o poder do punhal. O punhal traz morte, mas a cruz traz vida. E ele deu esse testemunho porque ele estava disposto a abrir mão da sua vida para pregar o Evangelho de Cristo. Agora, meus irmãos, o que é que pessoas como estas citadas, como é que elas conseguem fazer isso? O que é que tem de especial na vida delas? Que falta na vida de muitos de nós? Que falta na vida, por exemplo, dos televangelistas? Que falta, por exemplo, na vida dos líderes das megas igrejas do nosso tempo? O que é que falta neles e que tem de sobra nesses que foram mencionados? Só existe uma coisa, eu digo isso por experiência própria, que pode fazer alguém abrir mão da sua vida para cumprir o chamado de Deus, pregar o Evangelho. Não é apenas amor a Deus, amor ao próximo. Eu sei que isso é um fator importante: compaixão pelas almas, devoção para com Deus. Eu sei que tem também a questão do mandamento, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu sei que muitas vezes nós somos estimulados por vários fatores para dedicar parte da nossa vida, algo daquilo que somos, algo daquilo que temos, e investir no reino de Deus. Mas, com conhecimento de causa, eu posso dizer que todos esses fatores, por melhores que sejam, eles não levam uma pessoa a morrer pela obra do Evangelho. Só existe uma coisa que nós vemos na vida e no ensino do apóstolo Paulo que leva alguém a fazer isto. E isto é um forte senso da honra e da glória de Deus. Se alguém não tiver um forte senso da honra e da glória de Deus, jamais ele vai abrir mão da sua vida para pregar o Evangelho. E é exatamente isso que vemos na vida e no ensino do apóstolo Paulo. Porque este forte senso da honra e da glória de Deus, ele nasce de 2 fontes, nasce e desenvolve de 2 fontes. A primeira é uma real compreensão do que é o cristão. E a segunda é uma real compreensão do que é o Evangelho. Paulo conhecia isso de sobra. E todos esses que foram mencionados. O que é um cristão? O cristão, meus irmãos, não é outra coisa a não ser alguém que vive semelhante a Cristo Jesus. Ele é um pequeno Cristo. Ele é alguém que segue a vida e o exemplo do Senhor Jesus. Agora, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, nós vemos que ele tinha uma meta, ele tinha um
um cristão viver para outra finalidade, a não ser para glorificar a Deus. Não pode ser chamado de cristão, porque Cristo viveu para a glória de Deus. Precisamos ter essa compreensão, em primeiro lugar. E a segunda coisa é exatamente termos a compreensão real do que é o Evangelho. Porque Paulo, ele diz aqui no final: eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que eu completo a minha carreira e ministério que segui do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Paulo sabia o que era o Evangelho. E o que é o Evangelho? Ele diz em outro lugar: o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar pecadores, para que Deus seja glorificado. Quando ele diz aqui, meus irmãos, que está disposto a abrir mão da sua vida para pregar o Evangelho da graça de Deus, ele não está dizendo outra coisa a não ser o seguinte: eu estou disposto a abrir mão da minha vida, desde que eu ensino as pessoas, desde que eu transmito às pessoas que Deus quer salvar elas, mas elas não merecem a salvação que Deus quer dar. Elas não merecem. Agora, o que é que o Evangelho da prosperidade, o que é que o Evangelho do triunfalismo tem ensinado? Não é o que o Evangelho da graça ensina. Porque o Evangelho da prosperidade e do triunfalismo, ele coloca o homem no centro das atenções. Ele não é teocêntrico, como era o Evangelho e a vida do apóstolo Paulo e como do próprio Cristo. E todos que foram citados aqui no sentido positivo. Só quando a gente entende o que é a graça de Deus, é que a gente passa a perceber, meus irmãos, que a finalidade da nossa vida é de fato para glorificar a Deus, porque se não fosse para a glória de Deus, nem a salvação teria sido planejada. Porque quando a gente lê a carta aos Efésios, escrita por Paulo, capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, quando a gente lê também a sua primeira carta aos Coríntios, versículo 30 e 31, a gente vai ver Paulo dizer, também no capítulo 2 e 8 de Efésios, que a salvação, ela é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de homem nenhum, não vem de dom de vós, é dom de Deus, e não vem de vós para que ninguém se glorie. Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, para que se cumpra o que está escrito pelo profeta: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Não é a questão do que nós vamos fazer, mas do que Deus faz por nós, em nós, através de nós e além de nós, com a finalidade de glorificar o seu nome. No capítulo 1 de Efésios, a gente vai ver Paulo dizendo porque Deus planejou a salvação. Não foi só para livrar os pecadores do inferno, mas foi, como está lá, para o louvor da sua glória e para o louvor da sua graça. Então foi tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se a salvação dependesse do arbítrio humano, se as bênçãos de Deus através do Evangelho chegassem por causa da barganha humana, por causa da oferta que alguém dá para poder ser abençoado, então agora não seria de Deus, agora seria do homem, porque Deus está apenas dando em troca aquilo que recebeu do próprio homem. Mas Paulo diz: não é uma troca, não, é graça soberana, abundante graça. Por isso, meus irmãos, se alguém não entender essa realidade, como é que ele vai viver para a glória de Deus, abrindo mão da sua própria vida, fazendo o que Deus lhe chamou para fazer? Tem um pastor congregacional muito famoso, chamado Jonathan Edwards, avivalista, que certa vez ele disse assim: porque maior do que a minha própria salvação é a glória de Deus. Agora imagine, existe algo mais importante na vida de um pecador do que a sua salvação. O seu destino eterno não existe. Mas ele entendia que até a salvação dele era
pessoal. Eu agradeço o gesto de carinho de todos os irmãos, todas as parabenizações, mas eu quero dizer uma coisa: se eu estou aqui salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus e ordenado como ministro do Evangelho, não é por mérito meu, mas é por graça soberana. Graça comum, graça especial, graça capacitadora, graça iluminadora, graça experimental, a sobra de graça, e aí não há nenhum mérito humano. Para que a glória seja de Deus e não do homem, porque Deus não dá sua glória a outrem, Deus não divide a sua glória com ninguém. Dele, por ele, para ele, como foi frisado, são todas as coisas, glória, pois somente a ele, eternamente. Aqueles que buscam o seu louvor, a sua exaltação, está indo de encontro à glória de Deus, está querendo competir com a glória de Deus, mas ninguém compete com Deus, porque a ele, somente a ele, toda a glória. Quero terminar dizendo algo interessante. Ilustração. O pastor ele foi ser empossado em uma grande igreja, e ele, tão empolgado com aquela posse de ser pastor de uma grande igreja, ele chamou sua família e disse para a igreja: olha, Deus tem sido bom demais para mim. Uma pessoa até boa, mas cometeu esse deslize, essa infelicidade. Interessante que por pouco tempo ele teve um problema sério naquela igreja e por pouco não saiu daquela igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a verdade é que Deus não dá a igreja a pastor. Mas como foi dito por alguém, ordenado como eu, na nossa própria denominação, Deus dá pastor à igreja. Quando Deus coloca alguém para pastorear uma igreja, grande ou pequena, não é para a glória dele, o engrandecimento dele, mas é para a glória do próprio Deus. Uma vez eu fui convidado para ir ao aniversário de um pastor, colega meu, fui convidado através de outro pastor que era colega dele, colega meu, e tanta aclamação para o pastor, eu só era citado o nome do pastor, e no final o pastor que era colega meu dele, o aniversariante, perguntou para mim: você gostou do culto? E eu disse: não, gostei não, pastor. Ele disse: por quê? E porque falou mais do pastor do que em Jesus. Aí disse: lá vem você com essa história de glorificar a Deus, de só se falar de Deus, como se falando do homem também não estivesse exaltando a Deus. Eu disse: não é que não pode falar do ser humano, mas o problema é que se exaltou mais a criatura do que ao Criador. É isso que eu estou frisando. Sabe o que aconteceu? Com pouco tempo, não foi muito tempo, aquele pastor aniversariante se enveredou pelo caminho da prostituição, deixou a esposa, deixou o evangelho, disse que não queria mais nada com a igreja, e o pastor que me censurou, eu também abri mão do ministério e ainda está na igreja, como crente. Não se desviou. Mas ele chegou para mim uma vez e disse: olha, a igreja dá muito problema. Sabe o que eu vou fazer? Já que as pessoas não querem realmente compromisso com Deus, com o reino, com a palavra, eu vou fazer o que os televangelistas e esse tipo de grande igreja estão fazendo. Eu vou vender até a minha fé para as pessoas, desde que elas me paguem, para eu orar por elas, para mim pregar para elas, quando eu for convidado. É isso que eu vou fazer. Mas eu não pude concordar com aquilo. E hoje esses pastores não estão mais pastoreando. Mas pela graça de Deus e para a glória de Deus, eu estou aqui dizendo para você: não desperdice a sua vida, não desperdice o seu chamado, viva para a glória de Deus. Seja um verdadeiro cristão, compreenda o Evangelho, porque o Evangelho e vida cristã é graça pura de Deus na nossa vida. Não é o que nós fazemos, mas é o que Deus faz em nós, através de nós e além de nós, para que Ele, somente Ele, seja glorificado. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Que Ele nos ajude a viver para esta finalidade e a sua glória, mesmo que a gente morra, mesmo que a gente seja preso,
seja exaltado, é o que importa. Como disse um amigo ali chamado George Whitefield, ele disse que o nome de Whitefield desapareça na história, mas que o nome de Cristo seja lembrado de geração em geração. Deus abençoe. Quero já aqui agradecer mais uma vez aos irmãos que estiveram presentes. Peço, irmãos, em nome de Jesus, os irmãos continuem orando por mim, para que Deus me dê saúde para servir por mais 30, 40, 50 anos. Só lhe deu glória, a Deus seja toda a glória. Em nome de Jesus, amém.